mais um programa TV Bancários. Eu sou a Janaína Scartazini e hoje estou com o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Eduardo Araújo, para debater sobre o tema, as declarações do Papa sobre justiça social. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Janaína. É um prazer estar de volta aqui e a gente poder fazer um bate-papo, né, sobre um assunto tão importante, não só para a classe trabalhadora, mas para todos os seres humanos. Com certeza. Muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez. Então, mas antes de começar o nosso debate, confira o vídeo. O programa TV Bancários desta sexta, 17 de julho, vai abordar as recentes declarações do Papa Francisco sobre justiça social. Depois de 2 anos, o Papa Francisco volta ao berço sul-americano com uma aclamada mensagem de justiça social para os pobres em uma viagem que foi no domingo, 5 de julho, em um Equador agitado por protestos e que incluiu também Bolívia e Paraguai. Quero ser testemunha desta alegria do Evangelho e levar a ternura e o carinho de Deus, nosso Pai, especialmente aos seus filhos mais necessitados, aos idosos, aos enfermos, aos presos, aos pobres e aos que são vítimas dessa cultura de descarte, ressaltou o Papa Francisco. Em sua viagem à América Latina, Francisco passou por 3 países de maioria católica e com um histórico de pobreza e desigualdade que castiga, principalmente a população indígena. Francisco incentivou o diálogo e a participação sem exclusões. Então, Eduardo, diante do tema justiça social, essa preocupação do Papa Francisco com os mais pobres mostra que ele é mais humano e está mais atento aos nossos problemas sociais. Você concorda com essa afirmação? Sim, concordo. E quando a gente discutiu a possibilidade de fazer esse tema, né, eu lembrei que, como eu, vários companheiros de luta nos sindicatos tiveram formação nas comunidades de base da Igreja Católica, né, no momento ainda da luta pela redemocratização. E a gente vê que com a eleição do Papa Francisco, né, do argentino, que a gente tem aí uma certa rixa no futebol, mas nessa questão aqui não há como a gente não compreender a própria vocação, né, do Papa Francisco. Quando ele escolhe esse nome, o Jorge escolhe o nome Francisco, ele já dá um sinal de que vai ser diferente, né? Um padre jesuíta adotando o nome Francisco, que é em homenagem a Francisco de Assis. Ele fala isso na sua encíclica, né? Seja louvado. Então, é importante que as pessoas possam acessar o site lá do Vaticano, né, que Santa Sé, e poder baixar essa encíclica, que é a única que ele escreveu sozinho, que saiu agora em junho. E ele faz declarações sobre a questão social, né, e ambiental, ainda mais surpreendente ainda. Muito surpreendente. Quando fala do ambiente, que a degradação do ambiente também é a degradação do ser humano. E perpassa por todas as situações, seja econômicas, políticas, além do social. Certeza. E a crise mundial, como a gente pode perceber, ela está ocasionando graves consequências para os trabalhadores e mais ainda para os mais pobres. Você acha que esse tipo de declaração do Papa influencia a alteração desse modelo econômico? Perfeito. A gente entende que, e comenta, né, sempre com os companheiros militantes, que o Papa é revolucionário, né? Além de ser pop, ele é revolucionário. Muito. Quando ele propõe debates, né, e visita sempre países da América Latina, fazendo declarações sempre focando os jovens, que é um futuro, né, do mundo, as mulheres, né, e os mais necessitados seriam os pobres, né, porque aí, se qualquer situação de crise, os ricos não são afetados. Não são os ricos, são os trabalhadores, os que ficam desempregados e os que já vivem à margem da sociedade. Tanto que ele falou que tomar cuidado com essas leis repressivas, né? Ou que vão apenas para poder colocar um mundo mais conservador e mais reacionário. Então a gente entende que quando o Papa ele faz essas visitas e faz sempre focando esses 3 grupos prioritários, é que dá um sinal para toda a igreja mudar um pouco o discurso, né? Verificar, voltar às origens, né, do que realmente é o cristianismo
e olhar para esses grupos que são mais sensíveis a qualquer crise. Porque quando alguém fala em crise econômica, não é crise de quem tem dinheiro. Não. É crise do modelo essa busca incessante pelo lucro, ela sempre traz problemas sociais e problemas ambientais. Porque quem está pelo lucro agora, ele não pensa nas futuras gerações, ele quer ganhar mais no momento, acumular mais capital agora, e não importa como. Então, ou seja, quando ele fez a declaração e lançou a encíclica, por exemplo, nós vimos várias declarações de pessoas, as reações, né? Teve reação do grupo político dentro da própria igreja, e uma das mais importantes foi dos bispos americanos, que já pediram uma audiência na Casa Branca e uma audiência no Congresso americano para discutir o problema ambiental, porque os Estados Unidos sempre se portou de maneira mais conservadora quando se fala em tratados da conservação ambiental, né? Porque para poder alimentar a economia, o capitalismo, você destrói o ambiente. Então, os bispos americanos já lançaram assim. O grupo que olha pelas igrejas do mundo todo, né? Um conselho de igrejas do mundo todo, também apoiou. Não vou lembrar o número, mas o Dalai Lama também, já uns 3 dias antes, já tinha falado sobre essa questão ecológica. E a igreja anglicana, né, na Inglaterra, também fez apoio. Do lado dos políticos, a gente já viu uma reação já um pouco mais distante, né? E um deles falou que nunca vai ouvir conselhos nem do padre da paróquia, nem do bispo, e muito menos do Papa, né? Então, um dos capitalistas já fez esse tipo de reação. Por outro lado, a gente vê várias manifestações. Hoje, a gente estava fazendo algumas pesquisas, né? Hoje o Papa será homenageado pelos muçulmanos na Itália, que é o último dia do Ramadã, e eles estão, hoje é dia 17, né, que a gente está gravando o programa, então eles estão sendo homenageados, é o dia do Papa no Ramadã, que é de muçulmanos, né, considerando o Papa uma figura, um líder mundial, e que ele pede sempre a paz, né? Trabalha com a paz e com a harmonia. Então, também a gente viu que, com essa última visita, o Paraguai, tem um produtor paraguaio que vai fazer um documentário sobre essa visita do Papa, sob diversos ângulos. Então, eles começaram a filmar o documentário uns 2 meses antes dessa visita, né? E verificando pelas pessoas que estão apoiando o evento, né? E também olhando essa questão dos jovens, das mulheres e dos pobres. Se a gente também voltar um pouquinho atrás, a questão de Cuba, né, que o Papa interveio junto a Obama para pedir que se reatasse, ou seja, ele deu mais uma força para algo que a gente estava reivindicando durante algum tempo. E então, eu entendo que essa proposta, né, de ação do Francisco, ela realmente muda muita coisa, e a gente espera que a gente diz dos católicos, né, que realmente compreendam melhor isso, que absorvam essa ideia e que comecem a divulgar, comecem a trabalhar nas suas paróquias. Que não adianta só o líder falar alguma coisa se na prática, no dia a dia, ele não age de acordo. O católico não agir de acordo com essa proposta. Mas está certo, o Papa, essa declaração dele deixa claro que ele não está propagando somente uma religião, ele está propagando o amor, ele está propagando as pessoas conviverem bem em sociedade. Eu que não tenho religião, eu declaro isso, eu sou uma fã do Papa hoje em dia, porque eu acho que declarações como essa podem influenciar no mundo melhor. E agora chegou o quadro Pelas Ruas. No quadro de hoje vamos conhecer o trabalho do Marquinhos Candango, o artista que anima os passageiros dos ônibus. Confira! Deixa eu te contar, menina, recebi minhas primas do Ceará. Ah,
menina, 8 primas, menina, tu tem que conhecer. Aí ela colocou uma placa na frente da minha casa, Casa das Primas, é um entra e sai lá em casa, tão grande, cobradeira. Olha, foi em 91 em Curitiba, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu dançava break, e naquele momento que eu dançava break, chegou um grupo de pessoas fazendo entrevista comigo, que dançava break ali na cidade, e queria que fizesse um comercial para o aniversário de Curitiba de 300 anos. Aí o que eu fiz? Eu falei, tudo bem. Aí me posicionei para fazer o comercial e comecei a fazer o Chaplin, o Charlie Chaplin, né? Aí de lá pra cá não parei mais. Eu entro dentro do ônibus, digo que o cobrador é meu, digo que estou gestante, estou de 2 meses de gravidez, 3, 4, 5, 6 meses. E o detalhe, eu falo, motorista, se o cobrador me ama, você buzina 2 vezes. Ele pam, pam, buzina. Quando ele começa a buzinar, as coisas começam a acontecer ali. Aí eu imito a mulher do Lago Sul, a mulher do Pessoa, a mulher do Guará. Muitos já viram, mas agora tem muitas coisas melhores que está vindo aí, por aí. Por exemplo, hoje eu sou palestrante motivacional, faço motivação nas famílias, faço motivação também e também pacificação de condomínios. E o detalhe, aqueles que às vezes até você não conhece pessoas que moram dentro de um condomínio, agora vai passar a conhecer, porque além de assistir o show de Marquinho Candango, o que acontece? Eu vou pacificar as pessoas que moram dentro de um condomínio. Já estou com vários convites, São Paulo, Rio, Belo Horizonte e o detalhe, até para fora do Brasil. Então, eu estou muito contente e está acontecendo isso na minha vida. Eu devo às ruas e devo aos ônibus e também à população em geral. Porque até quem não pega ônibus, quem vai para a Feira dos Importados ou quem vai para a Torre também me vê. Na Torre de TV é excelente, é um show que eu faço lá bacana também. Já convido as pessoas a ir para a Torre de TV porque é muito bom. E eu vou provar para vocês que ele é meu. Se ele me ama, ele continua dirigindo. Olha que lindo. É assim que eu ganho minha vida nas ruas. E acredito eu que vale a pena sorrir. Meu nome é Marquinho Candango, humorista de Brasília. E olha, para você ficar com chave de ouro, esse é meu coração para vocês. Para quem vai assistir essa matéria exclusiva. O show das ruas da cidade. Com esta grande equipe levando a alegria também. Vejam. Sucesso para vocês, Brasília! O programa TV Bancários vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Quer comprar uma TV nova ou um carro 0 km? Pretende fazer uma viagem inesquecível ou realizar o sonho da casa própria? O sindicato possui uma nova parceria que vai facilitar essas e outras necessidades dos trabalhadores. Trata-se do programa de vantagens Seu Negociador, que pode ser acessado pelo site www.vantagensbancarios.com.br. A iniciativa oferece benefícios voltados para a aquisição de bens e serviços em diversos ramos do mercado. Os bancários associados ao sindicato já podem utilizar este pacote de vantagens. Basta entrar no site e logar com o seu CPF e digitar a senha padrão 123456. Em seguida, o associado deve redefinir sua senha e atualizar seu cadastro. São vários benefícios à disposição da categoria. O principal deles é a Central Negociador, onde o trabalhador pode solicitar negociações para reduzir o valor da compra de um determinado bem ou serviço, de uma viagem a um carro. Nesse caso, o associado pagará uma taxa de apenas 20% sobre o valor da economia gerada em cada consultoria. Outro benefício oferecido pelo site é o serviço de parceiros cadastrados, que disponibilizam uma lista de vantagens pré-definidas aos bancários. Além disso, os usuários possuem benefícios do www.porumabagatela.com.br, um site de e-commerce que também oferece aos associados produtos com descontos pré-estabelecidos. Mais uma vantagem é o serviço de classificados, em que os bancários têm acesso aos bens e serviços cadastrados por outros usuários, bem como podem registrar o próprio anúncio. Sindicato Cidadão. As mudanças ocorridas no mundo do trabalho nos últimos tempos levam os dirigentes sindicais a repensar o movimento sindical. O perfil ideal englobaria entidades mais solidárias, sendo ao mesmo tempo orgânicas e cidadãs, aliando-se às forças da sociedade civil. É muito importante a integração dos temas do trabalho, meio ambiente, educação, feminismo, minorias, cultura, bem-estar, juventude e terceira idade, além da luta global pelos interesses da população.
esporte, lazer e cultura. Os eventos esportivos organizados pelo sindicato promovem a integração dos bancários fora dos locais de trabalho. As competições, como a tradicional Copa dos Bancários, criam oportunidade para a prática das atividades esportivas, a camaradagem e a confraternização entre os colegas. Teatro dos Bancários. Por intermédio da Secretaria de Cultura e Esporte da entidade, os sindicalizados podem comprar com desconto e facilidades no pagamento ingressos para as peças teatrais, shows e eventos oferecidos durante todo o ano. Assuntos parlamentares. A Secretaria de Assuntos Parlamentares tem como atribuição planejar, analisar e realizar o acompanhamento dos assuntos políticos de interesses dos bancários e dos trabalhadores como um todo. O sindicato também conta com a assessoria técnica do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, na atuação que abrange o relacionamento e a interlocução com os poderes executivo e legislativo e também com os partidos políticos. Com sua participação, o sindicato ganha na luta em defesa da categoria. Venha com a gente, sindicalize-se! Convênios e parcerias. Mais educação, lazer, saúde e serviços com uma série de vantagens e descontos em vários estabelecimentos espalhados por todo o DF podem ser usufruídos pelos sindicalizados por meio da rede de convênios. Os benefícios dos convênios se estendem aos dependentes dos associados. Este é mais um aspecto que o bancário deve levar em conta na hora de decidir se associar. São lojas, academias, clubes, educação, lazer, oficinas, saúde e serviços. Mais informações e novas promoções você pode acompanhar no link de convênios no site www.bancariosdf.com.br e pelo telefone 3262-9002. O sindicato também oferece aos associados a prestação de serviços do seu negociador, um programa de vantagens com atividade voltada exclusivamente para proporcionar aos seus clientes condições diferenciadas para aquisição de bens e serviços nos mais variados ramos disponíveis no mercado. O seu negociador oferece benefícios e condições adequadas às necessidades, seja de forma antecipada nos estabelecimentos parceiros ou após a apresentação da demanda de cada cliente. Quem luta, conquista. Sindicalize-se. Qual a importância de ser sindicalizado? Só com a contribuição dos trabalhadores é possível garantir a manutenção dos direitos já adquiridos, conquistar melhores condições dentro do ambiente profissional e lutar contra a precarização dos serviços bancários. Para que o sindicato se mantenha forte e tenha ainda mais poder de pressão, é essencial que os trabalhadores sejam sócios dessa entidade classista. Quanto mais filiados, mais o sindicato se fortalece para representar as categorias do ramo financeiro nas suas demandas coletivas e profissionais. Mais benefícios da sindicalização. Os sindicalizados também podem usufruir dos convênios com os escritórios jurídicos e empresas que oferecem condições especiais para os associados e dependentes em diversas áreas, como saúde, lazer, educação, esporte e cultura. Assistência jurídica. Por intermédio do sindicato, são movidas diversas ações, principalmente ações coletivas. Nas ações individuais, o sindicato disponibiliza aos associados escritórios conveniados que oferecem descontos nos honorários. São disponibilizados atendimentos jurídicos nas áreas trabalhista, civil, saúde, previdenciário e criminal. A vida não tem sentido no caminho do isolamento e do individualismo. Somar é sempre bom. Ok. E voltamos agora com o programa TV Bancários, falando sobre justiça social baseada nas declarações do Papa Francisco, com o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Eduardo Araújo. Então, Eduardo, até que ponto esses discursos do Papa podem fazer o mundo acordar para uma justiça social de fato? Olha, a mídia, onde o Papa passa, né, ela já atrai uma mídia razoável. Então, ele sai um pouco da necessidade de uma mídia específica da igreja, que ela tem dificuldades na mídia capitalista, né? Entendi, então, assim, quando passa o só falar do Papa, que visitou tal lugar, a mídia corporativa, tinha tantas pessoas e fala muito pouco sobre essa repercussão social. Está tendo um encontro da Igreja Católica, por exemplo, no Espírito Santo, discutindo a ética nas comunicações, né? E aí perpassa sobre a questão do uso do rádio, do uso
da TV, como é que está sendo usado, não, que tipo de exploração que é feita, qual é a reação da igreja, às vezes, quando ataca, por exemplo, abusos sexuais e tal. Então, eu creio que se a própria igreja, aqui no caso no Brasil, está fazendo esse debate e pode reabrir, inclusive, se espelhando no líder mundial, né, da igreja, eu creio que eles podem mudar o patamar também de discussão e sempre trabalhando com jovens, né? Como eu disse, eu entrei na Pastoral da Juventude e a gente tinha um livro que orientava determinadas situações, comportamentos, sempre olhando também pela questão social. Então é importante que a própria comunidade de base faça esse debate e faça ele de maneira que possa transformar a palavra em ação, né? Como um paradigma próximo do que um padre falou uma vez, falou assim, olha, tem que transformar o verbo em carne. E então tem que transformar as palavras em ação, não adianta só o discurso. E também ele sozinho não dá conta de fazer isso. Então, cada comunidade que está lá na periferia, tem uma igreja, seja ela católica ou não, tem que fazer esse debate sobre essa justiça social. Porque não adianta falar que vai ter que ter posses se a gente vai estar sempre piorando o planeta, e qualquer situação que se piora o planeta, piora também para os seres humanos, né? Certamente, para os nossos filhos, netos, enfim. Daqui a pouco voltamos a falar sobre justiça social. Agora vamos conferir o quadro Além de Bancário Eu Sou, que vai mostrar a arte de Marcelo Lucchesi, que além de bancário é ator. Dê uma olhada. Com um vento de desesperança, a chuva insiste em dissolver os espaços esquecidos do jardim. Meu nome é Marcelo Lucchesi Rocha Carvalho, sou ator, diretor, roteirista, tenho adaptado algumas peças nesses últimos anos. É um trabalho legal, trabalhar com teatro é muito, muito bom. E esse último trabalho que nós fizemos, que é Poesia no Cárcere, foi sensacional. A camisa tinha sangue coagulado e um estranho cheiro de suco. Além de ator, diretor, eu sou bancário, trabalho no Banco do Brasil. Trabalho no tema de gestão de pessoas, especificamente na Universidade Corporativa. Tem um trabalho bacana, também divertido. A gente acaba conseguindo conciliar um pouco dessas dinâmicas de teatro, dessa alegria. E é um trabalho muito legal. Agora, como ator, desde que eu entrei no banco, eu tenho trabalhado com teatro, então é uma carreira que segue paralela. Tem uma série de trabalhos assim, que são bacanas, são muito bons de fazer. Então, assim, para dar uma ideia, né? Estou adaptando agora para setembro, nós vamos apresentar Raízes Bárbaras, que é uma peça baseada no mito de Medeia. Vai ser uma proposta bem bacana, bem interessante. Estamos adaptando Écuba, um espetáculo junto ao grupo Quírios, em Belo Horizonte. Estamos fazendo uma adaptação do Salmo 119 e uma adaptação também, já está um pouco adiantado, mas ainda falta mexer em alguma coisa, que é Esperando o Godot, que é o título Será que ele vem? Então nós estamos conversando assim, um pouco, essa conversa pós-moderna, bem legal. Então assim, é um trabalho intenso, mas muito gostoso de fazer, de estar ali produzindo. Tenho muita história para trás, né? Minha primeira formação foi dentro do Sesc. Fiz minha primeira oficina de teatro no Sesc, quando o Sesc ainda oferecia. E foi muito bom estar lá, aprender de corpo, aprender como se posicionar no palco, onde que vai. Isso é muito divertido, assim, a gente brinca. Mas é um trabalho cansativo, as pessoas não veem os períodos de ensaio, as pessoas não veem o esforço, mas a gente se diverte, a gente ri muito, a gente erra. Mas na hora do palco ali é uma tensão, é uma adrenalina, você não vai errar. É diferente do cinema, é diferente do filme, não dá para repetir, é uma edição única. Então é ao vivo, é a cores, é com a imaginação do público, é com a imaginação de cada um que está ali assistindo a gente. Então assim, é uma história bacana, tem mais de 20 anos nessa estrada, uma estrada de altos e baixos. Em 2003 estava com um projeto em Belo Horizonte chamado Abrindo Portas, lançamos várias pessoas iniciantes, foi muito bom. Vim para Brasília nesse mesmo período, tive que deixar o projeto lá, parei um pouco, estou voltando, agora estou cursando, né, profissionalmente a Faculdade do SINA, que é uma recuperação também de um espaço de arte em Brasília. Tem muitos espaços sendo fechados em Brasília e a gente está
movimentando para poder recuperar alguns, e ver que, né, o Teatro dos Bancários é um dos teatros mais movimentados de Brasília, sendo utilizado, sendo usado por grandes atores, grandes atrizes, e a gente está pisando no mesmo palco. O palco é um lugar sagrado, é um lugar para grandes e pequenos. É um lugar que marca a alma da gente e venha, frequente o teatro, vale a pena. Muito legal o quadro de hoje, né, Eduardo? Sim. Inclusive o Marcelo, ele estava no espetáculo lá no Teatro dos Bancários sobre o Poesia de Cárcere. É um colega do Banco do Brasil, né, e ator, brilhante espetáculo que foi o Poesias do Cárcere. Um sucesso, teve até reprise. Teve que ter uma sessão extra e trazendo um assunto importante para a nossa sociedade, né? Ditadura nunca mais. Com certeza, isso é muito importante, eventos como esse. Agora vamos conferir um VT com as principais notícias da semana do Sindicato dos Bancários de Brasília. Começa aqui o resumo semanal de notícias do sindicato. Inscrições para a eleição de delegados sindicais vão até o dia 31 de julho. Bancárias e bancários do Banco do Brasil, da Caixa e do BRB já podem se inscrever como candidatos nas eleições para delegados sindicais, cujo mandato será de 1 ano. Os interessados devem ser sindicalizados e pertencerem à base territorial do Distrito Federal. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário específico e vão até o dia 31 de julho. Manifestações contra demissões do Itaú continuam. Em protesto contra o crescente número de demissões, bancárias e bancários do Itaú fecharam, por 2 horas, as agências 506 Sul, Parque Cidade e Setor Hospitalar Sul. O ato foi realizado na manhã da quinta-feira, dia 9 de julho, e na manhã da sexta-feira, 10 de julho, os protestos continuaram das 11 da manhã às 13 da tarde, em 2 agências Personalité do Lago Sul, na QI 5 e QI 9, e uma no Sudoeste. O protesto dos bancários do Itaú contou com o apoio do Sindicato dos Bancários de Brasília. Sindicato denuncia Caixa no Ministério Público. O sindicato protocolou no Ministério Público, na última quinta-feira, dia 9 de julho, uma denúncia contra a Caixa Econômica Federal, cobrando transparência e ética no processo para a constituição de bancos de habilitados para cargos de assistente e consultor, que vem sendo realizado desde abril de 2015. Os bancários vêm fazendo críticas diárias em relação às falhas na elaboração, aplicação e divulgação dos resultados das provas. Sindicato visita as agências do Banco do Brasil em Ceilândia, Taguatinga e Samambaia. Dando sequência às reuniões com as funcionárias e os funcionários do Banco do Brasil nos seus locais de trabalho, o sindicato visitou as agências de Taguatinga Norte e Samambaia na quarta-feira, 8 de julho, Ceilândia Centro na quinta-feira, 9 de julho e Núcleo Bandeirante e Ceilândia Norte na sexta-feira, dia 10 de julho. O objetivo é mobilizar a categoria, levar esclarecimento de interesse dos trabalhadores e acolher demandas. Sindicatos reafirmam seus posicionamentos sobre sustentabilidade da CACI. Em reunião da mesa de negociação da CACI, coordenada pela Contraficute, realizada nesta sexta-feira, dia 10 de julho, em Brasília, o Banco do Brasil instituiu em sua proposta apresentada nas mesas anteriores e trouxe algumas respostas que foram solicitadas pelo movimento sindical no decorrer das negociações. Copa dos Bancários começa com goleada do B Brothers em jogo com 16 gols. O pontapé inicial da Copa dos Bancários 2015 foi dado no último final de semana. No sábado e domingo, nos dias 11 e 12 de julho, a tradicional competição, organizada pelo sindicato, agitou o campo da Associação Brasil no Parque Way. Com muitos gols e jogadas emocionantes, a primeira fase do campeonato contou com 10 partidas de tirar o fôlego. O grande destaque da primeira rodada da competição ficou por conta do jogo entre B Brothers e BR Bons. Os Brothers balançaram a rede 13 vezes, enquanto o time adversário marcou apenas 3. E no site do sindicato você pode conferir mais um artigo escrito por Jaci Afonso, que é dirigente nacional da Central Única dos Trabalhadores. O tema do artigo é: a cruz pode nos redimir do reacionismo, dos preconceitos e das discriminações? Fique por dentro de todas as notícias do sindicato no bancariosdf.com.br. Estamos chegando ao fim de mais um programa TV Bancários. Mas antes de terminar, vamos ouvir as últimas considerações do presidente Eduardo sobre
as declarações do Papa Francisco diante da justiça social. Então, Eduardo, como você pode concluir esses depoimentos do Papa no mundo inteiro, não só na América Latina, que foi atualmente? Então, vou colocar um texto aqui, né? Vou ter que ler para não errar no conceito e na própria criação dele, né? Que fala assim, que condena incessantemente a exploração e a destruição do ambiente, responsabilizando a apatia, a procura de lucro de forma irresponsável, a crença excessiva na tecnologia e a falta de visão política. Então, na encíclica lá, ele recomenda esse debate sobre a procura do lucro, essa apatia das pessoas, essa despolitização, né? Tem que fugir da política? Não, pelo contrário, né? Tem que influenciar na política. E aí a gente estava lendo aqui parte no capítulo 5 da encíclica, são 180 páginas, mas dá para fazer alguns recortes, né? No item 4 lá fala política e economia em diálogo para a plenitude humana. Ou seja, não dá para a economia mandar na política e não dá para a política mandar no povo, né? Então tem que se fazer essa consequência, assim. O povo é que tem que ter o poder, de fato, de conseguir mudar as coisas, e sempre com a visão de preservação do ambiente e da dignidade humana. Aí sim, os políticos podem sim ter uma representação. E a política tem que ter regulação sobre a economia. Não dá para os bancos, os capitalistas selvagens, né, que só vivem de especulação financeira, determinarem quem são os políticos que têm que fazer leis para colocar o povo para obedecer, né? Então tem que inverter essa lógica, e creio que a proposta do Papa Francisco ela tem que ser difundida por mais pessoas para que a gente possa fazer um debate e voltar a ter uma noção de que nós somos humanos e precisamos preservar a nossa casa de todo jeito. Nós humanos não somos descartáveis. Inclusive é um recado para o sistema financeiro, que a gente discute tanto aqui no programa, né? Que os bancos só querem lucros, e cadê os bancários? Perfeito, cadê eles né? na sociedade? No ano passado nós fizemos até uma pecinha dizendo que o bancário não é descartável, e a gente vê aí demissões dos bancos com altos lucros, né? Nós estamos falando de bancos que dão mais de 5 bilhões de lucros, demitindo e reduzindo o número de funcionários, ou seja, na contramão daquilo que deveria ser seguido. Não tem lógica. Por uma orientação de alguém que realmente quer o bem comum da humanidade. Com certeza. Ainda bem que temos o Papa para influenciar de alguma forma atitudes mais humanas na sociedade, né, Eduardo? Sim. Muito obrigada pela sua participação, lindas palavras, e eu tenho certeza que todos os nossos telespectadores vão adorar o programa de hoje. E esse foi mais um programa TV Bancários. Se você tem alguma dúvida, acesse o portal bancariosdf.com.br.